Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cartilagem. O tecido cartilaginoso ele é um subtipo de tecido conjuntivo. Assim como o tecido conjuntivo, ele vai possuir célula e uma ampla matriz extracelular, que se assemelha um pouco com o osso. Porém, ele não é calcificado, nem cristalizado. Então, a estrutura da matriz extracelular da cartilagem é muito importante. Ela é composta principalmente por colágeno do tipo 2, que é um colágeno mais delicado, mais fino, e por moléculas de ácido hialurônico e proteoglicanas, que elas interagem umas com as outras com ligações químicas fortes, o que dá uma resistência a essa cartilagem. Só que, simultaneamente, essas proteoglicanas também têm uma afinidade muito grande por água. Então, é um tecido bastante hidratado e as ligações com as moléculas de água são fracas. Então, isso permite difusão de água e de nutrientes nessa cartilagem. O que é importante, visto que cartilagem é um tecido avascular, diferente de osso, que vocês vão ver no outro vídeo, que é bastante vascularizado, cartilagem não é. Ela é nutrida pelos vasos que estão no tecido conjuntivo circunjacente. Bem, com relação aos tipos de cartilagem, a gente tem 3 tipos histológicos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. A gente vai começar aqui, o que está projetado na imagem aqui é a lâmina de cartilagem hialina. Isso daqui é uma lâmina de traqueia. Cartilagem hialina é a que a gente encontra em maior quantidade no nosso corpo. Então, tem na traqueia, que ajuda a manter a traqueia aberta, evitando colabamento, assim como nos brônquios maiores também. Tem na cavidade nasal. A gente também encontra nos discos epifisários, sendo responsáveis aí pelo crescimento ósseo em comprimento dos ossos longos e curtos. Também encontra na superfície articular dos ossos, servindo aí para lubrificar essa região e evitar o atrito entre um osso e outro. E também ela é responsável pela formação da maioria dos ossos do nosso corpo, por ossificação endocondral no período embrionário. Bem, com relação às estruturas histológicas, ela é formada por 2 tipos básicos de células, que vão ser os condroblastos e os condrócitos. Condroblasto, a primeira célula a ser produzida, condrócito, a segunda. Com relação à cor, olha, aqui a gente tem a cartilagem, tá? Tudo isso aqui é a cartilagem. Nessa lâmina vai ter outros tecidos, o tecido epitelial aqui nesse lado, que vocês já estudaram, tecido conjuntivo, glândulas, tecido adiposo, tem várias outras coisas. Mas a gente vai focar na cartilagem. Aqui é a cartilagem hialina. Ela é revestida nas 2 extremidades, olha, tanto aqui quanto aqui, por uma camada de tecido conjuntivo que a gente chama de pericôndrio. O pericôndrio, ele tem células-tronco que vão originar os condroblastos e os condroblastos originam os condrócitos. Os condroblastos sintetizam a matriz extracelular da cartilagem, que é o colágeno do tipo 2, proteoglicanos, glicosaminoglicanas e ácido hialurônico, principalmente. E essas substâncias em conjunto, essa matriz extracelular, ela tem uma coloração um pouco mais basofílica. Então, diferente do osso, que a gente viu que a matriz extracelular é bem rosa, aqui ela vai ter um tom mais azulado. E todas essas células aqui no meio, essas bolinhas aqui, ó, são núcleos de condrócitos, que também se situam dentro de lacunas. Bem, aqui está no aumento de 400 vezes, que dá para a gente observar melhor a diferença na matriz extracelular, que ela tem 2 porções. Tem uma porção da matriz extracelular que ela fica em volta, aqui onde eu estou apontando, dos grupos isógenos, que são um conjunto de condrócitos que se dividem, que é o crescimento intersticial, e continuam próximos um ao outro. Normalmente, eles ficam envolvidos aqui por uma porção da matriz extracelular que fica com uma coloração um pouquinho diferente, um pouco mais azulada. Tem um aqui, tem outro ali em cima, olha, tem outro aqui do lado. Então, tudo isso aqui são grupos isógenos, o conjunto dele é grupos isógenos, e essa matriz aqui, se a gente observar, ela tem uma coloração um pouco mais azul, que a gente chama de matriz territorial, e a matriz que está entre um grupo isógeno e outro tem uma coloração menos azulada, um pouco mais para rosa, que é a matriz interterritorial. Essa diferença de cor, ela se deve à diferença molecular que constitui a matriz extracelular da cartilagem.
No caso da matriz territorial, ela vai ser composta principalmente por proteoglicanos e pequena quantidade de fibra colágena. Já na matriz interterritorial, tem uma quantidade maior de fibra colágena. Bem, qual a importância disso? Fibra colágena, normalmente, ela tem uma afinidade maior por eosina, no caso aqui, que é o corante rosa. Proteoglicanas têm uma afinidade maior por hematoxilina, que é o corante azul que a gente está utilizando. Como a primeira molécula a ser produzida aqui pelo condrócito, assim que ele se divide, é o proteoglicano, então vai ter uma concentração maior de proteoglicanos no grupo isógeno, por isso aqui essa cor diferente, e passou a se chamar matriz territorial. Já essa região, entre um e outro, tem uma proporção um pouco maior de fibra colágena, que tem uma afinidade um pouco maior pela eosina, embora também tenha proteoglicanos, então tem essa coloração um pouquinho mais puxada aqui para rosa. Então, por isso essa diferença de matriz territorial e matriz interterritorial. Aqui mostrando a área de transição entre o pericôndrio e a cartilagem. Pericôndrio, ele é composto por um tecido conjuntivo denso, modelado, no qual as fibras colágenas são fibras colágenas do tipo 1, que elas são mais espessas e bastante rosas, bem eosinofílicas. Quando a célula se diferencia aqui em condroblasto, aqui já começa a mudar a cor da matriz extracelular. Isso porque o condroblasto começa a síntese da matriz da cartilagem, que tem proteoglicanos, lembra que proteoglicanos têm mais afinidade por hematoxilina, e muda também o tipo de colágeno, que é o colágeno do tipo 2, que é um colágeno mais fino. Então fica uma matriz mais ou menos homogênea e essa diferença de cor. Então aqui condroblasto, aqui já é matriz da cartilagem, aqui vários condroblastos. E aqui, à medida que vai ficando um pouco mais azulado, a gente já passa a chamar de condrócito. Aqui, iniciando a formação de um grupo isógeno, ó, duas células já se dividiram, formando um grupo isógeno. Aqui, outro grupo isógeno começando a se formar. Então, essa é a estrutura básica da cartilagem hialina. Só mostrando agora no momento menor. Então, aqui é a lâmina da cartilagem hialina, que a gente acabou de ver em detalhes, pericôndrio dos dois lados, os condroblastos na periferia, condrócitos dentro de lacuna, lembra de identificar também os grupos isógenos, e em volta dele a matriz territorial, matriz interterritorial. E estudar a teoria dessa matriz extracelular, por que ela tem essas características. Bem, agora uma lâmina de cartilagem elástica, que é outro tipo, né, de cartilagem, ela vai ter quase que as mesmas características da cartilagem hialina. Também tem condrócitos, também tem condroblastos, também apresenta pericôndrio nas duas extremidades. Na matriz extracelular também vai ter proteoglicanos, colágeno do tipo 2. A diferença principal aqui vai ser a presença e a riqueza em fibras elásticas, que é o que a diferencia. Ela é encontrada principalmente no pavilhão auditivo externo e na epiglote. E por ter uma grande quantidade de fibra elástica, era um pouco mais maleável, né, do que a cartilagem hialina. Então, a gente pode observar que a matriz extracelular tem uma coloração semelhante à da cartilagem hialina, meio azulada. Em volta, essa parte rosa, o pericôndrio, tem dos dois lados, tem aqui e tem do outro lado também. É o mesmo tecido, tecido conjuntivo denso, modelado, a estrutura é a mesma, a função é a mesma. E aqui no meio, o que tem de diferente, a gente começa a observar várias fibras, um tom de rosa bem escuro ou roxo, em vários sentidos aqui, são fibras elásticas, que é uma característica, então, aqui da cartilagem elástica. Bem, aqui a mesma lâmina, no aumento de 100 vezes, visando aqui o pericôndrio, que é a mesma estrutura que a gente já viu, com colágeno, rosa, aqui aos poucos mudando de cor, né, ele vai as células vão se diferenciando em condroblastos, e os condroblastos, com esses bem pequenininhos aqui, começam a produzir a matriz da cartilagem hialina, então por isso essa mudança gradual de cor. Só chamando a atenção com relação às funções do pericôndrio. O pericôndrio, ele tem função uma das funções é nutrir a cartilagem, já que a cartilagem é avascular, o pericôndrio ele tem alguns capilares sanguíneos, então ele ajuda na nutrição, oxigenação das células da cartilagem. E outra função também é o crescimento da cartilagem. A cartilagem pode ter crescimento por dois tipos, que é o crescimento intersticial, que é a mitose de dois condrócitos, formando grupos isógenos que vão secretando a matriz,
ou crescimento a partir do pericôndrio, que é o crescimento aposicional. E com relação a outra função, né, do pericôndrio, é a nutrição da cartilagem. Então, aqui o pericôndrio, osteoblastos e todas essas células aqui que estão aparecendo um pouco avermelhadas dentro desses espaços, lembra que o espaço é a lacuna e as células são os condrócitos, condroblastos, condrócitos. Tem uma parte mais azulada aqui, que seria a região onde tem colágeno do tipo 2, proteoglicanos, e essas fibras com um tom de rosa bem mais forte aqui, bem grandes, que são as fibras elásticas. Então essa é a estrutura básica aqui. Já com relação ao pericôndrio, só chamando a atenção, não sei se eu falei na lâmina anterior, com relação à presença de pericôndrio em cartilagem. Existe pericôndrio na cartilagem elástica e na cartilagem hialina. A fibrocartilagem, que a gente vai ver daqui a pouco, não tem pericôndrio. E no caso da cartilagem hialina, todas têm, com exceção da cartilagem articular e do disco epifisário. Cartilagem articular, ela vai ser nutrida pelo próprio líquido ali da articulação. Vou passar então agora para a última cartilagem. Bem, agora a última lâmina de cartilagem, que é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Bem, essa tem algumas diferenças em relação às anteriores. Primeiro, ela não tem pericôndrio, que já diferencia das outras duas. Outra característica está na matriz extracelular, que ela contém colágeno do tipo 2 em menor quantidade e colágeno do tipo 1 em maior quantidade, que é aquele colágeno mais espesso, que é o mesmo encontrado, por exemplo, nos tendões. E apresenta uma quantidade de matriz extracelular de proteoglicanas menor do que as outras. E a gente não vai encontrar também aqui condroblastos, se ela já estiver madura, a gente encontra apenas condrócitos. Por ter muito colágeno do tipo 1 e pouco proteoglicanos, a coloração dela também vai ser diferente. Então, esse daqui é uma lâmina de disco intervertebral, que ele é composto por cartilagem fibrosa, só para a gente entender melhor o disco intervertebral. Aqui está a região central do disco, que a gente chama de núcleo pulposo, que é um resquício aqui de tecido embrionário. E aqui essa parte externa, que é a cartilagem fibrosa. Aqui dá para ver que as fibras se coram rosa bem forte, porque é a mesma fibra do tendão, ou do que a gente encontra na pele, que é o colágeno do tipo 1. E tem muito poucas proteoglicanas, por isso essa diferença na cor. E todas essas células aqui são condrócitos. As que estiverem bem próximas uma à outra são grupos isógenos. E as fibras aqui entre elas. Só de curiosidade, nessa lâmina ela é bem interessante porque ela não mostra apenas o disco intervertebral. Ela mostra também a vértebra que está ao lado se formando e a vértebra sofrendo ossificação endocondral. Então, é uma oportunidade da gente comparar dois tipos de cartilagem. Aqui em cima a gente tem cartilagem hialina, que a gente já viu, olha a coloração mais azulada, os condrócitos, e logo abaixo, cartilagem fibrosa. Então, eu vou aumentar um pouco agora, passar para o aumento de 100 vezes, detalhando melhor a cartilagem elástica, a cartilagem fibrosa. Aqui a gente está observando agora no aumento de 100 vezes, então todas essas fibras rosas aqui são fibras colágenas do tipo 1, que representa a matriz extracelular. Tem algumas estruturas um pouquinho azuladas entre um e outro, que são proteoglicanos, mas uma quantidade bem pequena, a gente quase não consegue diferenciar. Olha, só comparar, por exemplo, com a cartilagem hialina, que está aqui em cima, a coloração é bem diferente, né? Que aqui principalmente colágeno do tipo 2, que é mais fino, e proteoglicanas, então dá essa diferença de cor. E aqui a gente consegue ver uma fibra, isso tudo aqui é uma fibra, porque é uma fibra mais espessa, mais grossa, que é o colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 2 ele é muito fino, a fibra ela tem um tamanho abaixo do limite de resolução do nosso microscópio, então parece uma estrutura homogênea. Então, a cartilagem fibrosa tem várias fibras paralelas, colágeno do tipo 1, e entre essas fibras, os condrócitos dentro de lacunas. Então, essa é a estrutura básica. Olha, não tem pericôndrio, tá? Em volta aqui pode ter tecido conjuntivo, a nutrição pode ser do tecido conjuntivo que está em volta, mas ela não apresenta pericôndrio. Então, é isso que tinha para observar hoje, relembrando aí a definição, né, de cartilagem, os 3 tipos, exemplos de onde podem ser encontrados. Essa cartilagem fibrosa, além do disco intervertebral, ela também é encontrada em alguns ligamentos
e em algumas próximas a tendões também. Tem alguns tendões que você encontra transição entre tendão e cartilagem fibrosa juntas. Tanto que a estrutura é bem parecida com a do tendão. Então, a gente vai encerrar aqui. Obrigada pela atenção, até a próxima. Então, encerramos aqui, galera. Tchau, até a próxima videoaula.